Nós convidamos vocês para essa reunião agora e, propositadamente, não falamos quem iria estar conosco nessa reunião. Nós queríamos que vocês viessem apenas porque queriam assistir uma reunião. Não importa quem, né? Somos todos irmãos, filhos de Deus, temos buscado ao Pai e a nossa experiência em Deus é sempre válida. Seja quem for que tenha experiência em Deus, ela é importante para nós todos. E nós vamos estar aqui ouvindo até as 4 horas um pouco da experiência em Deus dos irmãos Lúcio e Célio de Rondonópolis. Esses 2 irmãos estão desenvolvendo um trabalho de amor lá naquela cidade e têm conseguido servir as pessoas de uma forma muito espontânea. Mas o mais extraordinário no trabalho deles é o que tem acontecido na família deles, no relacionamento deles com os filhos e com as esposas. Eu acho que vai ser muito bom para todos nós ouvir um pouco do que cada um tem para compartilhar conosco, né? E o desejo do nosso coração é que seja um tempo inteiramente do Senhor. E que seja dito aqui somente o que vem do Senhor. E que seja cumprido o desejo do Senhor, para que o coração necessitado possa receber. São irmãos como nós, simples, que buscam, e nós os amamos muito, como amamos a todos vocês. Por isso, nós não exaltamos ninguém aqui. Aqui só o Senhor Jesus é exaltado. Porque nós sabemos que o ser humano é provado pelos louvores que ele recebe. Então, nunca fique louvando homens. Se você ama um irmão, não o louve. Ore por ele. Vamos então ouvir os nossos irmãos, né? Por favor, irmão. Quem virá primeiro? Irmão Lúcio. Esteja à vontade, meu irmão, diante do Senhor. Obrigado. Boa tarde. É ótimo estar aqui com vocês. Toda vez que eu venho aqui, eu me alegro junto com vocês por causa da simplicidade que há no nosso meio. E eu gostaria que todos vocês, nesse momento, fechassem os vossos olhos. Vamos falar com o Pai. Senhor, agradecemos a Ti pelo nosso ajudador, nosso consolador, o nosso ensinador, o Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus, porque só o Senhor pode nos guiar à Tua verdade. Só o Senhor pode nos conduzir, Senhor, aos nossos passos no caminho da verdade, Pai. Muito obrigado por o Senhor nos guiar, por o Senhor nos ajudar e nos assistir, Pai, em todas as nossas fraquezas. Nós agradecemos a Ti pelo Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Há 7 anos atrás, eu aceitei Jesus. Eu comecei a buscar a Deus no catolicismo e depois eu ouvi que eu precisava aceitar Jesus. E eu achava que já tinha aceitado Jesus. E assim começou a minha vida, buscar a Deus no meio que eu vivia, na sociedade que eu vivia, no catolicismo. Depois eu passei por uns 8 meses, um pouco mais, um pouco menos, numa igreja evangélica, e eu ainda não estava satisfeito com o resultado na minha vida. Até que um dia chegou na minha vida
na minha casa uma carta do irmão Dave Robertson, onde falava a respeito da oração no Espírito Santo. Eu já orava no Espírito. E quando eu li aquela carta, eu desejei ardentemente no meu coração viver aqueles princípios. E foi quando eu deixei tudo e comecei a procurar praticar o que estava ali. Por 3, 4 anos, praticando a palavra de Deus, procurando praticar os princípios que eu vi naquela carta. Antes disso, antes desses 3 anos, eu recebi também uma fita. O Senhor me fez chegar na minha mão uma fita do irmão Bernardo. E eu ouvi aquela fita por várias vezes e ficava orando no Espírito Santo até que o Senhor foi mudando o meu caráter. Por muito tempo, mesmo orando em línguas, mesmo meditando na palavra, por muito tempo eu buscava ver se eu poderia mudar Deus para conformar comigo, na minha condição. Eu queria que Deus fosse comigo da minha forma. E eu não consegui convencer Deus. Até que eu fui dando tempo ao Espírito Santo, na oração e no tempo sozinho com Deus, meditando na palavra, e o Espírito Santo me convenceu de que eu precisava seguir Deus. Naquele dia, a minha vida começou a mudar. E eu comecei a passar mais tempo com Deus, ficar a sós com o Espírito Santo e meditando na palavra. E o Senhor foi conduzindo a minha vida a partir daí. E começou a me mostrar o Evangelho que eu não conhecia. E eu via em todos os lugares a placa no nome de Jesus, falando que Jesus salva, e via nas igrejas anunciando o Evangelho, e via as pessoas com banda de música nas praças, nas igrejas anunciando o Evangelho, chamando a atenção de todas as formas para anunciar o Evangelho. E o Espírito Santo pôde me mostrar que tudo quanto eles faziam ali, chamando a atenção das pessoas para o Evangelho, mas acabavam não dando conta, não conseguia apresentar o Evangelho às pessoas. E a razão por que eu tinha tanta necessidade no meu coração, porque tudo que eu vivi, tudo que eu ouvi e procurava era o que me apresentaram um dia, dizendo ser o Evangelho. E não era o Evangelho de Jesus. E quando o Espírito Santo começou a me mostrar o Evangelho de Jesus Cristo, eu comecei a ficar assustado, pensando que só eu sabia do Evangelho. Falei, será que só eu que sei disso? Será que todos estão errados? Como é que pode funcionar dessa forma? Mas, graças a Deus, pelo Espírito Santo, que é o nosso ensinador, o nosso guia, Ele que nos assiste nas nossas fraquezas e nos ensina toda a verdade. Eu estava vendo no jornalzinho que nós recebemos aí, e ouvi o irmão Bernardo dizer a respeito de uma pessoa que perguntou para ele, dizendo que se ele estudou, então nós precisávamos também estudar a Bíblia. Eu fiquei com pena dessa pessoa, porque eu já vivi isso um dia. Eu procurava saber livros e dicionários e todas as coisas, ler para ver se eu conseguia entender a Bíblia. E descobri que não é assim. Acabei o Espírito Santo manifestando sobre a minha vida e sendo o meu ensinador da Bíblia. Ele é o meu dicionário, Ele é aquele que revela a palavra para mim. Algumas palavras que eu vejo hoje, até me alegro quando eu vejo num jornalzinho uma palavra que eles dizem lá, olha, essa palavra no original quer dizer isso. Eu observo que o Espírito Santo já me ensinou essa palavra. Eu não estudei grego, eu não sei nada de grego. E nem de português, eu fiz 6ª série, não tenho escolaridade nenhuma. Então eu não conheço nem o dicionário português, linguagem em português. E o Espírito Santo me ensina essas coisas. Porque eu deixei, passando tempo com Deus, tempo meditando na palavra, eu deixei o Espírito Santo me ensinar a verdade, me passar para mim aquilo que Deus queria que eu recebesse, não o que eu queria receber. Eu não buscava na Bíblia, na palavra de Deus, eu não busco saber o que é, o que eu quero. Não, eu quero saber o que meu Pai quer para mim aqui. Eu quero seguir o que aqui está escrito. Eu não quero pegar isso aqui para viver de uma forma minha.
Eu quero me comportar conforme o meu Pai quer. E quando Deus foi me mostrando o Evangelho, e mostrou para mim Lucas, Marcos 16, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu entendi aquilo lá naturalmente, e comecei a pregar o Evangelho. Algo que eu nem sabia o que era ainda o Evangelho. Sabe, você precisa aceitar Jesus, Jesus é bom, é maravilhoso. E daí um dia o Espírito Santo me chamou e falou: vem cá, eu vou te ensinar, vou ler com você esse versículo. E aí ele trocou para mim a palavra pregar por viver. Ide e vivei o Evangelho para todo mundo ver. E quando ele trocou para mim isso, ele substituiu as palavras e ficou mais claro para mim. Eu comecei a viver o Evangelho. E quando eu comecei a viver o Evangelho, eu não fui viver em outro lugar, eu fui viver na minha casa. Eu vivi o Evangelho com a minha esposa, com os meus filhos. E o Evangelho funcionou na minha casa, funciona na minha casa. A tal ponto que as pessoas os que veem hoje, eles querem o Evangelho. E eu posso agora dar o Evangelho de Jesus Cristo para os meus irmãos. Eu posso dar o Evangelho de Jesus. Outro dia fui chamado numa igreja de um amigo meu, e eu disse para ele, falei: olha, eu vou aí na tua igreja. Ele queria que eu fosse lá para fazer ele chama de reavivamento na igreja, que é bastante barulho, põe música e bastante barulho, onde a gente pode ir lá fazer um barulho nas igrejas para ganhar almas, que não é, eu não chamo isso de ganhar almas, de trazer pessoas para sofrer junto com eles. E eu disse: eu não vou fazer isso. Eu vou lá na sua igreja, mas eu não quero que você toque música nenhuma lá, e eu vou conversar com os irmãos que estão aí. Eu não quero que você anuncie. Se você servir assim, eu vou. Quando eu cheguei na igreja, eu vi os irmãos e eu conversei e disse com eles, falei: olha, quando o irmão me convidou para ir, ele me convidou para ganhar almas para Jesus. Eu falei que eu não vim aqui para ganhar almas, conforme ele queria. Eu não vinha para ganhar almas. Eu vim aqui para tratar com vocês, ensinar vocês como ganhar almas. Mas agora eu vejo que eu preciso ganhar almas, porque todos estão sem Jesus. O Evangelho que está sendo ministrado hoje não é o Evangelho de Jesus. É algo que eles procuram chamar a atenção de todas as formas, para as pessoas conhecerem a igreja, conhecer o pastor, o sistema, mas não apresentam o Evangelho de Jesus Cristo, a vida que há em Jesus. E cada vez que eu vejo, eu ouço televisão, eu vejo televisão, eu ouço rádio, alguma coisa assim, que eu vejo alguém falando de Jesus, o Espírito Santo vai me mostrando as coisas que tem, e o tanto que está o nosso país envolvido nas falsas doutrinas. É muito poucas pessoas que conhecem o Evangelho de Jesus, que conhece a vida que há em Cristo Jesus. Quando o Senhor começou a mostrar isso para mim, eu comecei a viver isso. Fluiu de tal forma, aonde as pessoas veem e querem Jesus. Nós não falamos para as pessoas, nós não gritamos com as pessoas para aceitar Jesus. Quantos querem aceitar Jesus nessa noite? Não. As pessoas chegam e falam: eu quero ser batizado nas águas, eu quero viver isso que vocês estão vivendo, eu quero andar com vocês. Como que eu faço para viver isso? Nós estamos aqui num grupo de 20 pessoas, um pouco mais ou menos, que são testemunhas dessas coisas. Enquanto nós não vivemos aquilo que Deus quer para nós, não deixamos Deus cumprir, ou não entramos no plano de Deus para nós, de maneira nenhuma, nós vamos ser realizados. É muito bom saber que somos filhos de Deus, é maravilhoso, mas saber viver como filho de Deus. Quando chega em casa, aquela dificuldade, depois de uma semana de evento, chegamos em casa, aquela dificuldade, a situação na área financeira, na área conjugal, na família, enfim, no corpo físico, enfermidade, nós vamos ter que esperar 6 meses
ou esperar domingo no culto da igreja, ou esperar na sexta-feira que vai ser o culto de milagres, ou esperar para ser curado. Isso não é vida em Deus, e não é o Evangelho. O Senhor tem uma vida. Ele deu-nos a vida dele para nós vivermos. E no momento que nós começamos a viver isso, nós não temos esforço nenhum para servir nossos irmãos. Não há. Há um tempo atrás eu dizia: Senhor, me prospera. Eu preciso investir no Evangelho. Eu preciso ajudar os necessitados. Eu quero prosperar. Quando ainda eu trabalhava nos negócios, na minha empresa, eu quero prosperar e eu vou distribuir aos pobres. Eu vou contribuir com o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Eu dizia isso a Deus. E quanto mais tempo eu passei sozinho com o Espírito Santo, procurando entender isso, Ele me fez entender que não precisa nada disso, que eu precisava conhecer o Evangelho do Senhor, que eu precisava conhecer quem era Jesus, saber quem é Jesus. E uma vez eu estou passando numa porta, andando na rua, o Espírito Santo perguntou para mim: você sabe quem é Jesus? Eu falei: sei, sim Senhor, é a luz do mundo. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Passado um pouquinho ele perguntou: você sabe quem é Jesus? Eu não tinha mais palavra. Comecei a orar, a jejuar, e peguei a Bíblia e comecei a folhear. E achei uma palavra muito bonita: tu és o Cristo, Senhor, o Filho do Deus vivo. Passado um pouco mais, eu saí do meu jejum, do meu tempo com Deus ali sozinho, saí falando: bom, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Daqui a pouco o Espírito Santo: você sabe quem é Jesus? Oi. Ele disse para mim: você respondeu agora, até agora, segundo o que você leu, ouviu. Eu quero saber para você quem é. Quem é Jesus para você? No seu dia a dia, lá na tua casa, no teu trabalho. Quem é Ele? Aí eu fui saber que eu não era salvo, porque eu não conhecia Jesus. Eu já estava orando em línguas, eu já estava jejuando, meditando na palavra, passando tempo com Deus. E eu descobri que eu não sabia quem era Jesus. Eu não conhecia. Eu não havia recebido ainda Jesus Cristo na minha vida, porque eu não sabia quem era. E eu louvo a Deus pelo dia que o Senhor me colocou alguém que viveu o Evangelho para mim. Que foi Ele que viveu da forma que eu precisava, que o meu coração precisava receber. Pelo dia que o irmão Bernardo veio ao Brasil. Porque eu não encontrei sinceridade em ninguém mais para viver o Evangelho. Pregar o Evangelho não é falar de Jesus, é viver Jesus na presença de alguém para que ele possa mudar de vida, querer a sua vida. E eu vi isso na pessoa do irmão Bernardo, e a partir do dia que eu ouvi uma fita dele, eu amei esse irmão. Eu amei. E depois de 4 anos o Senhor permitiu que eu pudesse estar aqui, conhecê-lo, o irmão Bernardo. E até então eu ouvi e coloquei em prática os ensinamentos que ele me passava naquela fita, sem conhecê-lo e sem ter nenhum outro testemunho, porque testificou em mim, o Espírito Santo já estava me conduzindo. Foi Ele que me chamou para a salvação. Ele estava procurando alguém que pudesse testemunhar da vida em Deus para mim. E Ele que procurando, de todas as formas, me ajudar. Ele, quando me mandou aquela fita, eu ouvi e tratei em praticar. E quando nós encontramos, eu já tinha vida no Evangelho. Eu já tinha vida em Deus. Eu não encontrei com Ele só. E a partir do momento que qualquer pessoa conhece Jesus, é impossível ele ficar sozinho. É impossível ele não ter toda a riqueza
para distribuir com os necessitados, para servir a Deus no Evangelho em tudo. Porque Ele é a fonte de toda a riqueza, Ele é a riqueza, Ele é tudo. Não há necessidade nenhuma em quem conhece Jesus Cristo. Não há nenhuma necessidade para quem conhece Jesus. A minha vida foi transformada. Eu tinha problema sério com meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, um garoto com 17 anos e uma menina com 13. O meu filho, eu tinha muitos problemas com ele, porque ele não me entendia. Ele precisava me compreender. Não era eu compreender ele, não. Ele que precisava me compreender. O dia que eu deixei o Espírito Santo me ensinar que eu precisava mudar, mudou tudo a minha casa. Eu saí de uma pobreza, eu não tenho tempo hoje para contar de onde eu vim. Eu saí de uma condição que só o Pai pode tirar um homem daquela condição. E graças a Deus, hoje nós podemos servir da mesa do Senhor aos nossos irmãos, anunciando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E por onde nós passamos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é ministrado de todas as formas. De todas as formas. Eu achava que ensinar riqueza, em termos financeiros, porque tudo que eu queria, era conforme a gente vê por aí. Hoje nós passamos ensinando os nossos irmãos. E a forma que nós ensinamos é servindo o nosso irmão, para que todos vejam como é que funciona. Outro dia nós estávamos reunidos, chegou a hora da oferta na nossa congregação. Quando foi na hora da oferta, o irmão Célio pega lá um pacote de dinheiro e nós começamos a fazer. Por favor, se eu possa receber. Eu não quero saber se é rico, se é pobre. Nós começamos a hora da oferta na nossa igreja, é assim. E eu até me recordo que uma criancinha desse tamanho ia para casa com um pacotinho de dinheiro assim, e a mãe tinha um brinquedo para ele, e falou para ele: filho, qual que você quer? Ele falou assim: eu quero o brinquedo. Mas por que você quer o brinquedo? Ou melhor, foi distribuído isso na igreja, os brinquedos para a criança. E a mãe, no caminho de casa, perguntou para o filho: filho, por que você não pegou o dinheiro? Ele quis o brinquedo, uma criança, né, não quis o dinheiro. Por que você não quis o dinheiro, filho? Ele falou: não, mãe, porque você ia tomar de mim. Você ia tomar de mim. Então, os conceitos do Evangelho está tudo mudado aí fora. A maneira de se viver é diferente. Quando nós começamos então a conhecer o Evangelho, nós sabemos que Deus vai colocar num lugar seguro, um lugar onde nós podemos viver realmente, independente. As pessoas dizem: olha, eu preciso congregar, eu preciso ter uma reunião, eu preciso participar de alguém, eu preciso ter um pastor, eu preciso de frequentar. Não há necessidade nenhuma em Cristo Jesus. Não há. Na lei, antes de Jesus Cristo, ao povo de Israel, eles viviam a lei, as imposições, o sacrifício, e depois vinha o sacerdócio. Hoje em Cristo Jesus, nós precisamos ser primeiramente, ter uma igreja? Não. Nós precisamos primeiro ser adorador. Segundo passo, nós precisamos ter comunhão. Terceiro passo, nós precisamos prestar serviço daí. E as pessoas querem inverter. Quer o serviço primeiro, comunhão não existe, porque se reúne a igreja, um quer dinheiro, outro quer ser sarado, outro quer que a mulher volta para casa, outro quer que... E fala: mas e quem quer viver Jesus aqui? Ninguém quer os benefícios, porque o Evangelho está sendo propagado assim. Hoje é sexta-feira, é o dia do casal, é dia da prosperidade, é dia de orar pela rosa e você leva a rosa para casa. Olha, umas coisas que dá vergonha a gente ver isso. Mas graças a Deus que Deus tem no nosso país pessoas levantadas pelo Espírito Santo
para viver a verdade diante de nós. E assim, nós estamos hoje engrandecendo, procurando engrandecer o nome do Senhor Jesus, crescendo a cada dia na comunhão, no tempo a sós com o Espírito Santo, orando em línguas, meditando na palavra, sozinho, porque ninguém pode dar Jesus para você. É bom, é ótimo, nós sabemos ser filho de Deus, como nós recebemos hoje a ministração maravilhosa, que somos um gigante em Deus, sim, que a glória de Deus está em nós. Como que isso funciona no dia a dia? Eu quero saber. O irmão Dave está há 10 anos, me parece que no Brasil, o irmão Bernardo ensinando como funciona isso. Como funciona? Então nós ouvimos esses irmãos nesses dias, naquela época, e isso foi suficiente. E onde nós passamos, as pessoas são curadas, não importa que tipo de enfermidade, as pessoas são beneficiadas pelos sinais, pelos prodígios, milagres que seguem aqueles que anunciam a verdade de Deus. Então o Senhor tem sido conosco, ou porque nós temos caminhado com Ele, temos seguido a sua verdade, e aonde nós estamos, ali o Senhor está junto conosco, porque nós procuramos fazer a que quer, não o que nós queremos. Nós não queremos ser engrandecidos em nada, não queremos nada, só servir a Deus, viver Deus no dia a dia, procurar colocar a cada dia as nossas vidas de acordo com aquilo que Deus diz. Não importa o que você tem que deixar, não importa o que é que você tem que deixar, para você se comportar com essa palavra. Os valores precisam ser mudados, na medida que você segue Jesus, que você renuncia a você mesmo, os seus planos, os seus desejos, e segue e procura agradar a Jesus. Então, vai ser manifesto essa glória de Deus na sua vida. Amém? Até que não é pesado, não. Estava achando que era pesado esse microfone. Não é muito, não. Eu amo vocês no Senhor e louvo a Deus por esse momento aqui com vocês. E eu vou deixar agora que o Célio converse um pouquinho com vocês também. Boa tarde. Ficou mais leve agora, porque o peso ele carregou. Aleluia. Eu preciso deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer. Falar o que Ele quer falar. Porque Ele já tinha me falado antes sobre essa reunião. Eu comentei com Ele na estrada e eu perguntei para Ele o que eu ia falar. E Ele me deu algumas coisas, só que Ele não dá tudo na hora. Você vai falando aí, Ele vai colocando. Então eu preciso ser bem sensível ao Espírito Santo para que você possa receber. Quando ele batizou 8 meses primeiro do que eu, e ele trabalhava com vendas e eu trabalhava pescando, e nós quase não tínhamos comunhão. E quando ele recebeu aquela fita do irmão Bernardo, eu recebi uma fita e meia. Eu digo meia porque a metade era em branco. Do irmão David, o irmão Bernardo traduzindo sobre oração em línguas. E eu fui para o Pantanal e comecei a orar em línguas desesperadamente. Porque quando você está rodando num rio cheio, qualquer árvore e tronco que você encontrar, você agarra nele, né? E falaram para mim que a oração em língua mudava e eu agarrei. E eu passei 6 horas todos os dias orando em línguas no Pantanal. E orando, e orando, e orando incansavelmente. E Deus foi movendo a minha vida de tal maneira. E eu, na escassez que eu vivia, eu cheguei a passar fome, eu e minha família passando dificuldade muito grande. Eu, um homem que não sabia ler, não sabia escrever, não tinha profissão. E naquela condição eu tinha que orar. E eu comecei a orar em línguas e Deus foi movendo na minha vida. E eu queria saber como é que eu podia sair daquela vida de escassez que eu vivia. E sabia que a palavra de Deus, naquela fita, eu lembro que o irmão David dizia que a verdade tinha que ser vivida. Uma palavrinha ele disse assim, eu digo, como é que eu vou viver a palavra de Deus em termos financeiros para minha vida mudar? E eu fui orando em línguas, como alguém aqui leu o jornalzinho, Deus começou a me mostrar muitas coisas.
Mas eu fui tão grato pelo que Deus fez na minha vida, que eu queria também que alcançasse a vida de outras pessoas. Porque o amor de Deus é um amor sem egoísmo. Quando você encontra a verdade de Deus, as coisas de Deus, você quer repartir com todo mundo. E eu queria repartir, eu queria fazer alguma coisa, e eu naquela condição difícil, e eu comecei a descobrir em Coríntios capítulo 9, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 9. Eu gostaria que alguém, se possível, me alcançasse uma revistinha do Sabe Quem, a Libélula, se tiver aí. Versículo 7, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Obrigado. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E eu segui em frente, diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Quando eu atentei para essas duas últimas palavras, boa obra, eu disse: Deus, aonde é que está uma boa obra? Eu tenho que, se a palavra de Deus diz que eu tenho que cumprir ela, eu tenho que praticar, eu tenho que ser praticante, e eu preciso sair dessa condição de adversidade financeira. Aonde é que está uma boa obra? E tinha um missionário naquela cidade, e ele morava num prédio de 3 andares, e aquele homem ganhava almas para Jesus. Aquele homem pregava e as pessoas eram curadas. E eu ia no rio e trazia o meu dinheiro, e antes de eu fazer qualquer coisa, antes de pagar qualquer prestação, qualquer coisa que eu devia, eu tirava uma parte daquele dinheiro e levava para aquele irmão e disse: isso aqui é para a obra de Deus, é para a propagação do Evangelho. E eu fui fazendo isso várias vezes, e a minha esposa às vezes eu observava, e meus filhos não tinham sapato para ir para a escola, eles não tinham muita coisa, mas o que eu sentia no meu coração, eu queria aplicar numa boa obra. Eu não tinha contato e nem sabia quem tinha um contato com o Ministério Verdade Viva. Eu vi que aquelas fitas mudavam a minha vida, mudou a minha vida, e eu queria aplicar no Evangelho aqui, mas eu não tinha ninguém. Não tinha um contato, não tinha nada, porque uma pessoa que passava 20 dias no mato e 10 dias na cidade. E eu comecei a praticar então com esse irmão. Eu comecei a ofertar. Eu comecei a distribuir parte daquilo que eu ganhava. Eu comecei a aplicar. Mas eu apliquei não foi só porque eu queria sair da condição financeira. Eu apliquei porque eu queria que almas fossem alcançadas assim como eu fui. E quando eu comecei a aplicar, o diabo muitas vezes ministrou na minha cabeça: você deixa de fazer as coisas para os seus filhos e faz as coisas para os homens? Olha como é que ele está com carro, ele está vestindo no linho, e você não tem o que comer direito e está fazendo isso? E aí que Deus me fez lembrar de uma história. Quando eu era pequeno na fazenda, nós morávamos num rancho de palha, e o meu pai conseguiu um litro de feijão muito raro, e veio de longe para ele, e ele pegou aquele feijão, e era para ele plantar. Mas ele chegou em casa com a vasilha com aquele feijão e colocou em cima da mesa. E a minha mãe, ele não falou nada para ela, minha mãe pegou aquela vasilha de feijão e foi para o fogão e colocou ele
e cozinhou tudo. Quando meu pai chegou, meu pai chama Benedito, minha mãe chama Maria. Todo mundo chegou para comer, mas que feijão gostoso, que delícia. Aí meu pai falou, Maria, cadê o feijão que eu coloquei aqui? Ela falou, esse que está na panela. Maria, você cozinhou todo o feijão, é de plantar, mulher. Como é que eu posso agora plantar esse feijão? Veio de longe para mim, meu pai quase deu um treco nele. Você não deixou nada desse feijão? Ela disse, não, eu cozinhei tudo. Assim tem muitas pessoas aqui que já entendem o Evangelho e está cozinhando ele tudo, ou melhor, está comendo tudo e não está plantando nada. Se você não tiver compromisso no Evangelho, no Brasil, com aquilo que você trabalha, com aquilo que você ganha, você vai continuar, nós vamos continuar em crise o país. Só tem nós para mudar essa condição. E quando a minha mãe fez aquilo, ela deixou sem condição do meu pai ter nem a semente para plantar. Eu aprendi prosperidade em Deus assim. Eu fui apaixonando tanto para a salvação das almas, que eu comecei a manter o Evangelho. Semana passada um moço disse para mim, eu quero ser um missionário. Eu disse assim, irmão, você tem contribuído no Evangelho? Ele disse assim, não. Eu falei assim, então quem é que vai contribuir em você, no seu ministério no futuro? Se você não mantém nada. A semana passada, eu estava fazendo umas reformas em casa, e 4 moços trabalhando comigo, e eu não tinha dinheiro para pagar. E eu disse para eles, vocês sentem um pouquinho que eu vou esperar ter um moço que vai me trazer dinheiro aqui. Eu sentei, eles ficaram sentados lá, era 1 hora que eles pararam de trabalhar, e eu estou sentado numa cadeira lá, esperando o dinheiro chegar. Quem planta não colhe? Então. E eu, há um tempo atrás, há uns meses atrás, eu tinha ido, chegou um moço na minha casa e disse, olha, eu quero ser batizado. Eu levei, eles eram 3, eu levei no rio, chegou lá, só um quis ser batizado, os outros arrependeram no caminho. Eu trouxe ele de volta. Chegou, deixei eles em casa. Quando ele foi chegando na minha casa, isso é uns 4, 5 quilômetros de casa no rio, não é? Ele disse para mim, eu decidi, eu quero ser batizado. Aí eu pensei, falei, igual, vou te batizar no rio aqui no fundo de casa. Tem alguns esgotos que rodam aqui, mas ele chegou lá na beira do rio, olhou e falou, não, eu quero ser batizado naquela água cristalina lá. Aí eu falei, tá bom, estou aqui para servir. Levei ele lá no rio cantando e tal, alegre, batizei ele foi cheio do Espírito Santo, saiu pulando e gritando, glória a Deus, sumiu o homem. E aí eu estou lá, sentado na cadeira, esperando o dinheiro para pagar os pedreiros. As pessoas estavam construindo. Mandei ele, senta aí, espera um pouquinho que está chegando o dinheiro. E aí sentou. E está lá conversando entre si, eu estou lá esperando o dinheiro. Eu esperava que fosse qualquer outra pessoa, menos aquele homem que eu batizei, que nunca mais vi ele. E ele disse para mim, olha, eu tinha um carro para vender, e eu falei com Deus que eu queria vender o carro, eu achei muito mais do que valia, e Deus falou comigo lá em casa, leva lá para o meu filho lá. Eu cheguei e paguei os pedreiros. Se eu não tivesse plantado, como é que eu ia esperar colher? Se você quer receber amor, o que você planta? Se você quer receber perdão, o que você planta? E se você quer receber dinheiro? Dar e dar-se-vos-á. Dar e dar-se-vos-á. Essa é a chave da prosperidade. No meu ministério, eu já recebi 5 carros, já ganhei 5 carros. Mas eu também tenho dado carro. O que eu quero colher, eu tenho que plantar. A lei de Deus é essa, você não... Por que tem que ser assim? A palavra de Deus diz aí. E que tanto que é que você tem que plantar? Eu vou dizer uma experiência que eu tive com Deus. Eu fui para o rio numa quinzena muito boa e peguei bastante peixe. E eu cheguei no banheiro, tirei a roupa, tomar banho, peguei o dinheiro e comecei a contar. Alguém aqui gosta de contar dinheiro? E eu comecei a contar. E aí eu pus na mão bem religiosamente, disse, Espírito Santo, quanto que é para a sua obra? Ele falou assim, tudo. Eu falei, Satanás, você está repreendido em nome de Jesus.
Eu já dei logo uma rajada de oração em línguas, porque o diabo não fica pescando em língua. Eu choro e canta lá, lá, canta lá. Aí, agora tá bom, né? Agora acho que foi embora. Senhor, quanto que é para tua obra? Ele falou, tudo. Eu falei, já sei. Tem caça de demônio, só sai com jejum e oração. Então eu vou orar e jejuar para ver quanto é que é. Deus começou a me ensinar assim. E eu vou dizer uma coisa. Quando o irmão Bernardo estava dizendo ontem que ele tocava acordeon enquanto os outros pregavam porque ele não falava o português. Tem muita gente aqui que não prega e tem um acordeon aqui para tocar, ó. Será que você não sabe tocar um acordeon dessa? Você sabe como é que eu aprendi a tocar esse acordeon? A minha esposa estava fazendo pré-natal no médico e eu vi um monte de revista de baboseira lá e todo mundo sentava e lia. E eu vim no outro evento aqui, as que tinha dessa aqui eu comprei todas. E eu levei, deixei no dentista, deixei no médico e fui deixando e fui deixando. É uma maneira. Quando você pegar o seu salário, quando você receber, abre em Provérbios capítulo 3, deixa eu ler um versículo com você. Provérbios 3, versículo 9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com o quê? Primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros, abundantemente se transbordarão de vinho os teus lagares. Primícia. Todo o dinheiro que vem na minha mão, a primeira coisa que eu lembro, Senhor, está à sua disposição, Senhor. Onde é? Como é que eu aplico? Se eu te der uma semente, hoje, e te der 3 tipos de terra para você plantar elas, rochosa, arenosa ou terra preta, onde você vai plantar? Aqui a terra preta, aqui, ó. Esse ministério é terra preta, irmãos. Aleluia. Esse ministério é terra preta. Eu sou fruto dessa terra preta. Eu já batizei mais de 40 mil pessoas, eu e ele. Fruto dessa terra preta. Eu tenho espalhado o evangelho, esses livros aí, é Rondônia, é o Amazonas, aonde eu posso alcançar. Eu tenho mandado essas verdades, porque eu sei que tem pessoas como eu, louvando a Deus, Senhor, eu quero a verdade. Tem pessoas também como eu que precisam conhecer essas verdades. Isso aqui é terra preta, abre o seu coração para isso. E é hora de você lançar a sua semente na terra preta. Hora de você fazer compromisso com essas verdades aqui, ó. Isso muda a vida de pessoas. Mudou a minha vida. E fitas e coisas, o que eu posso fazer, eu estou mandando, eu estou levando, eu batizo uma pessoa lá. Outro dia, o ano passado, nós tivemos uma irmã da Suíça aqui, eu batizei ela em Rondonópolis. Ela foi para a Suíça, ela me ligou esses dias, que ela está espalhando literatura, dessas literaturas para as igrejas, os pastores estão pregando o que estão vendo aqui. Na Alemanha tem pessoas lendo isso aqui, ó. No Japão nós temos pessoas lendo isso aqui. Nós temos batizado e espalhado isso aqui o mais que pode, porque esse aqui é a boa semente, é a palavra de Deus, sem heresia, que você pode conhecer Deus, sem ninguém colocar julgo em você. Se você partir o seu coração, deixar entrar dentro do seu coração essas verdades, você nunca vai ter falta, nunca. Eu sentei naquela cadeira e esperei o dinheiro, você sabe por que eu esperei? Porque eu pratiquei a palavra. Se você não praticar, você não tem como esperar.
Por isso o Senhor diz, honra com a primícia, tudo que chega na sua mão, pergunta para o Espírito Santo primeiro, Deus, o que eu vou fazer na tua obra, para que o Evangelho seja propagado, o que eu vou fazer? E você nunca vai ter falta. Eu nunca pedi dízimo, eu nunca cobrei oferta, eu nunca pedi nada para ninguém. E quando eu vou querer trocar de carro, Deus me pergunta, que carro você quer, filho? Já por 2 vezes aconteceu isso. Deus me pergunta, Ele quer te servir, mas será que você está com o coração disposto para servir? Nós podemos dar sim, é como Ele disse, no nosso meio é essa a prática, é dar, é semear, essa é a função. Aqui está a literatura, tudo aqui, fitas, envia dessas fitas, tira parte daquilo que Deus coloca na sua mão, honra o Senhor teu Deus, aplicando e plantando a sua semente numa terra boa que dá fruto. E eu só estou aqui para dizer para você que dá fruto essa terra. Precisa de fé para fazer isso. Você perguntar para Deus o que você faz com tudo aquilo que chega na sua mão. E não é o diabo que manda, o diabo nunca manda dar, ele manda tomar. É o Espírito Santo, viu, que manda dar. Coríntios, volta lá. Nós vamos terminar aqui. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Deus quer dar semente para quem? Para quem semeia. E aqui Paulo está falando nesse capítulo aqui, no versículo 6, ele diz assim, ó, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. É a lei do plantio nessa área. É muito pouco falado. Eu cheguei, quando o Espírito Santo falou para mim na estrada, o que eu tinha que falar? Deus mandou eu falar isso aqui, por isso que eu falo sem sombra de dúvida, sem se preocupar, porque foi Ele que mandou falar. Que você precisa ter responsabilidade com o Evangelho de Jesus Cristo, aqui está, custa. Você deixar uma dessa no dentista que você vai? Você deixar uma dessa aqui no cabeleireiro, onde você vai fazer sua unha ou seu pé, ou você vai cortar o seu cabelo periodicamente, custa você deixar uma dessa lá? Isso é semear. Esse é o ministério dos nossos irmãos aqui. É semear. Então faça parte da semeadura. Porque aquele que dá semente é o que semeia. E pão para o alimento. Multiplicará a vossa sementeira. Ele vai multiplicar a condição de você fazer muito mais. Mas ele só dá semente para o semeador. Se você não semeia, como é que ele vai te dar? E eu creio que tem alguém aqui que tem muita vontade, muito desejo, recebeu essa palavra com mansidão e quer fazer isso. E eu quero orar com você, para Deus ajudar você nessa tarefa, para o Satanás não tomar essa semente que foi lançada no seu coração hoje, dessa palavra, e todo o recurso financeiro que se pegar na sua mão. Primeira coisa que você lembra, o reino de Deus. Lembra que tem pescadores, talvez, em muitas partes do Brasil, que se ouvir umas verdades dessa, vai mudar também a vida deles. Eu quero orar com quem dispôs no coração a partir de hoje, fazer essas verdades cumprir na sua vida.